Você chegou na RádioCast Lemon, seu drop de saber diário. Já pensou se o universo, assim, não for feito de pequenas bolinhas, mas de cordas minúsculas vibrando? E se tudo, desde você até a estrela mais distante, fosse tipo parte de uma imensa sinfonia cósmica? Parece meio doido, né? Mas essa é a ideia central da teoria das cordas. É uma das candidatas mais fascinantes para explicar as regras do jogo do nosso universo. Segundo as nossas pesquisas, ela busca a harmonia final da física, tentando unir tudo o que a gente conhece. Vamos então tentar desvendar essa melodia juntos? A base já é surpreendente. As partículas que formam tudo, elétrons, quarks, essas coisas, não seriam pontinhos. Seriam, na verdade, filamentos de energia vibrando, as tais cordas. Pensa no violão, sabe? Cordas diferentes, vibrações diferentes, notas diferentes. Aqui, cada modo de vibração dessa corda cósmica seria uma partícula fundamental distinta. Uma única ideia para explicar toda a orquestra de partículas. Exato. Essa visão que começou a ganhar forma com trabalhos lá de trás, veneziano, Nambu, Nielsen, Susskind, nos anos 60, 70, ela muda a perspectiva do modelo padrão. O modelo padrão é a nossa descrição atual das partículas e forças, né? Menos a gravidade. Então, em vez de um monte de partículas pontuais diferentes, teremos notas distintas de uma corda só. A vibração define tudo. Massa, carga, spin. É uma busca por elegância, por unificação. E o mais legal, uma dessas vibrações específicas que Scherk e Schwartz identificaram bate certinho com as propriedades esperadas para o graviton. O graviton? A partícula da gravidade? Exatamente. A partícula teórica que carrega a força da gravidade. Incorporar a gravidade, esse é o grande desafio da física hoje, né? Mas espera aí, para essa música funcionar matematicamente, a teoria precisa de algo bem esquisito. Mais dimensões espaciais do que as 3 que a gente percebe no dia a dia. Como assim? Pois é, aí que a matemática leva a gente para lugares inesperados. As versões mais completas da teoria, tipo as supercordas ou a teoria M, precisam de 10 ou até 11 dimensões no total, senão a conta não fecha. 10 ou 11? E onde elas estariam? Bom, a ideia principal, inspirada até em trabalhos mais antigos, como os do Oscar Klein, é que essas dimensões extras estariam compactadas, enroladinhas, sabe? Numa escala mas tão minúscula que são invisíveis para nós, para os nossos instrumentos. Sem elas, a partitura da teoria fica inconsistente. E uma consequência interessante disso é que talvez a gravidade pareça tão mais fraca que as outras forças, justamente porque a influência dela se espalha um pouco por essas dimensões extras, ocultas. Uau! Dimensões escondidinhas. Que coisa! E tem mais um ingrediente importante nessa receita, né? A tal da supersimetria. É tipo a ideia de que para cada partícula que a gente conhece, existiria uma parceira ainda não descoberta, com propriedades ligadas. Uma partícula de matéria teria uma parceira de força, e vice-versa. Isso. A supersimetria, embora ainda seja hipotética, né? A gente nunca detectou essas partículas parceiras. Mas ela é considerada crucial por muitos teóricos. Ela ajuda a resolver uns problemas complicados da teoria, tipo, ajuda a manter a massa do bóson de Higgs num valor que os físicos chamam de natural. E mais, ela oferece candidatos perfeitos para a matéria escura. Aquela matéria misteriosa que compõe a maior parte do universo, mas que a gente não vê. O neutrolino é um exemplo desses candidatos supersimétricos. Ah, entendi. E tudo isso, assim, converge para o grande objetivo: unificar as duas grandes teorias da física. A relatividade geral do Einstein, que descreve a gravidade nas grandes escalas, e a mecânica quântica, que descreve o mundo subatômico, as outras forças. Exato. A teoria das cordas tenta fazer essa ponte, e faz isso de um jeito elegante, tratando o graviton como só mais uma nota das cordas. Isso integra a gravidade no mundo quântico, de forma consistente, eliminando umas inconsistências matemáticas que surgem quando se tenta juntar as duas teorias de outro jeito. As equações de Einstein, inclusive, surgem naturalmente dela. Então não é só sobre partículas, é sobre unificar a física toda. E talvez até explicar outros mistérios cósmicos.
Nossas pesquisas indicam que a teoria mexe com coisas tipo o paradoxo da informação nos buracos negros e até abre a porta para a ideia de multiversos, universos paralelos. Sim, sim, as implicações são enormes. A teoria M, por exemplo, que é uma evolução das teorias de supercordas, sugere que o nosso universo pode ser uma espécie de membrana tridimensional. E essa membrana estaria flutuando num espaço maior com mais dimensões. Poderiam existir outras membranas, outros universos, paralelos ao nosso. Que loucura! Pois é. E colisões entre essas membranas poderiam, quem sabe, gerar eventos como o nosso Big Bang. São ideias realmente de tirar o fôlego. Mas, olha, é fundamental manter os pés no chão aqui. Apesar de toda a beleza matemática, de toda a elegância, a teoria das cordas ainda não tem comprovação experimental. Direta, pelo menos. Ah, claro. As cordas, as dimensões extras, elas seriam tão absurdamente pequenas que estão muito, muito além do alcance da nossa tecnologia atual. É um campo muito promissor, super interessante, mas ainda especulativo para muitos físicos. Entendi. Então, temos uma teoria incrivelmente elegante, que promete unificar a física, explicar o universo como uma grande sinfonia, mas que ainda está esperando uma confirmação experimental decisiva. É a fronteira da física, né? Isso deixa a gente com uma pergunta para pensar. Se a teoria das cordas estiver correta, e se um dia a gente conseguir detectar essas dimensões extras, como isso poderia mudar radicalmente nossa tecnologia e a nossa própria percepção da realidade? O que será que aconteceria? Essa é a grande questão, né? É o que motiva muita pesquisa nessa área. É uma jornada científica longa, buscando as respostas mais fundamentais sobre o cosmos, sobre a nossa existência nele. Olha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e comentar aqui embaixo. A gente adora saber a sua opinião e também sugestões de temas, viu? Ah, e compartilha com os amigos também. Até a próxima, Radiocasters!